Então, boa tarde aqui para todos. Hoje estamos reunindo aqui de novo e agradeço de novo aqui o Corisco que cedeu o espaço. Espaço extremamente ótimo. Extremamente ótimo não existe, né? Mas é um espaço extremamente agradável, eu ia falar. Hoje nós estamos recebendo aqui o Silvio Medeiros. O Silvio é um publicitário renomado, 3 vezes ganhador do Leão de Cannes. 4? Caramba, nem dá tempo de uma semana para outra o Silvio ganhar outro Leão de Cannes, a gente não tem nem como contar mais. Que é o maior prêmio da publicidade, né, mundial. Então, o Silvio que está manipulando a nossa cabeça, então por aí. Mas pro bem, finalmente algum publicitário que nos manipula pro bem. E ele vai falar aqui sobre David Horowitz. Eu lembro da primeira vez que eu fui estudar, comecei a estudar política, né? Uma das coisas que me levaram a estudar, eu lembro que depois da eleição do Obama, teve toda aquela zumbizada, né? Todo mundo começou, o mundo está salvo e tal. Eu lembro de desconfiar bastante daquilo. E eu comecei a estudar política americana por volta daquela época. Eu via claramente que tinha alguma coisa errada, porque nos jornais brasileiros o Obama era o Messias e tal. Então você ia pesquisar a vida dele, não batia tanto com o que saía o que as pessoas achavam que era. Isso foi uma coisa que me impressionou bastante. E nessa mesma época eu encontrei com os estudos de David Horowitz. Então na escola todos nós somos ensinados que o capitalismo americano, o império americano, é uma coisa muito maligna, que está destruindo o mundo. E o candidato Barack Obama seria o contrário disso, a redenção, vindo contra as grandes fundações e contra o grande poderio. E o David Horowitz fez todo um estudo mostrando que, muito longe disso, as grandes fundações apoiam Barack Obama. Se eu não me engano, o financiamento de campanha dele foi o maior da história dos Estados Unidos. Inclusive, se você somar praticamente todos os candidatos a presidente antes do Barack Obama, não dá o financiamento de campanha dele. Então daí vocês tiram que ele ser contra o grande capitalismo não faz tanto sentido assim, com tanto dinheiro. E figuras assim, das mais poderosas do mundo apoiavam ele. Então se ele é tão contra o Wall Street, eu não sei por que o Wall Street financia tanto ele. E os estudos do David Horowitz foram alguns dos que me impressionaram mais. Então, eu acho que para entender a conjuntura atual do mundo, é importantíssimo esse tipo de estudo. A influência das grandes fundações, e grandes empresas na nossa vida é muito grande. E sem considerar ela, nós estamos tratando a política de maneira utópica, como se fossem, são ideais abstratos apenas. Bom, são ideais abstratos com muito dinheiro por trás deles e com muitos interesses específicos. Então, sem me estender demais, o Silvio certamente vai expor o tema de maneira brilhante, certeza. Então, vou deixá-lo aqui agora. Então, obrigado aí pela introdução do Guilherme. Eu sou um pouco mais humilde do que o Richard Dawkins, então eu não me auto-intitulo brilhante, como ele. Bom, eu vou tentar, na verdade, mais compartilhar com vocês um pouco do que eu estudei sobre a vida do David. Eu não divido completamente as minhas visões políticas e existenciais com o David, né? Não preciso nem me aprofundar muito nisso. Eu vou expor aqui as ideias dele, não necessariamente todas elas eu sou de acordo, mas eu vou tentar focar muito mais nas técnicas da arte da guerra política, né? Então, esse aqui, deixa eu mostrar aqui para a telinha, esse é o livro, né, que a gente vai falar um pouquinho hoje, David Horowitz, A Arte da Guerra Política. Esse livro, ele não foi publicado no Brasil, não é um livro que tem uma publicação traduzida no Brasil. Eu tive a sorte de conseguir um livro autografado do David. E eu vou contar então rapidamente para vocês primeiro um pouco da história, quem que é esse cara que a gente está falando, até para a gente entender o peso das palavras dele e o peso da visão dele sobre o jogo político nesse momento, né? Então, primeiro, o David Horowitz, ele nasceu em 1939, né? E ele é filho de pais comunistas. Os pais do David, ele dizia que o sonho dos pais dele eram viver como espiões nos Estados Unidos, né? Então estavam ali todos na Guerra Fria
esperando um grande momento de choque entre Estados Unidos e União Soviética para então se mostrarem como verdadeiros agentes soviéticos dentro dos Estados Unidos, né? E o David, então, ele cresceu nesse mundo altamente ideologizado, né, pelo marxismo. E a infância dele toda foi basicamente a convivência com outras famílias que compartilhavam esses ideais comunistas junto com os pais de David Horowitz. Qual que foi a primeira grande... A gente vai ver aqui que o David ele teve dois grandes momentos de conversão na vida dele, conversão política, né? A primeira foi quando ele tinha 17 anos de idade. Então, em 1956, quando assume o sucessor de Stalin na União Soviética, o Nikita Khrushchev, o Nikita ele fez então um trabalho de denúncias ostensivas contra o reinado de Stalin que antecedia ele, né? Então ele começou a tornar público, quer dizer, algumas cartas e alguns documentos que eram secretos, que circulavam internamente dentro do Partido Comunista da União Soviética, que mostravam que no período dos grandes expurgos de Stalin, uma série de crimes foram cometidos contra o próprio povo russo, né? Então lá ele vai mostrar, enfim, os genocídios, os gulags, vai mostrar a maneira sanguinolenta que Stalin agia com os próprios partidários, né? As pessoas do próprio partido que ele teve que matar para se manter no poder. E esse Khrushchev Report, como foi conhecido, ele caiu como uma bomba no mundo ocidental, assim. Então, nesse momento, a gente vê na história uma série de comunistas se desfiliando de partidos comunistas, cada um em seu país, né? E lá nos Estados Unidos não foi diferente, né? Então, ali foi o momento da primeira conversão. O David ele tinha 17 anos e ali ele deixa de ser comunista e ele vai então se tornar um socialista mais moderno, como nós temos no dia de hoje, né? Então, o David ele foi um dos criadores da New Left nos Estados Unidos. A New Left, a nova esquerda, ela pretendia articular o marxismo original. Então eles desejavam um retorno às origens do marxismo, purificado dos crimes de Stalin e de Lenin. E a ideia dessa New Left era então você trazer muitos dissidentes dessa desistência, dessas deserções em massa dos partidos comunistas do mundo todo, para um movimento que era visto como inofensivo, por um movimento que era visto como tolerante. De fato, eles gostavam muito de articular as ideias marxistas com economia de mercado, com ideias muitas vezes encaradas como neoliberais, mostrando realmente que essa era uma esquerda purificada, muito mais atraente e progressista mesmo, né? Então, a gente vai ver aí, no final da década de 60, começo da década de 60, na verdade, em 62, 63, o David Horowitz ele vai se formar, ele vai tirar o Master Degree dele em Literatura, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e lá ele já começou, então, a criar um movimento de resistência estudantil contra a Guerra do Vietnã. Ele foi um dos que lançou as primeiras bases de militância ideológica contra a ocupação americana, ajudando o Vietnã do Sul a derrotar os comunistas do Vietnã do Norte. Ali ele começa a se tornar muito famoso, ele começa a se tornar uma grande influência no meio acadêmico, ele se torna editor de muitos jornais e de revistas. E em 1964, o David ele se muda para Londres. E lá em Londres ele vai se tornar pupilo de nada menos do que o biógrafo de Stalin e de Trotsky, que era Isaac Deutscher. E ali, então, do lado de Isaac, o David então, ele começa de fato um processo quase de reciclagem de todos os principais conceitos marxistas para a New Left. Então ele vai retrabalhar o conceito de imperialismo, ele vai retrabalhar o conceito de luta de classe,
e vai tornar tudo isso muito mais apetecível. Então, tirando as pedras do sapato de Lenin e do passado de Stalin e transformando a New Left então numa água completamente potável e purificada de qualquer perigo totalitarista, né? Essa era a ideia dele. E aqui eu não estou dizendo também que o David ele fazia isso mal intencionado, muito pelo contrário. Ele realmente acreditava, né, que se o marxismo voltasse às origens, era possível realmente a criação do mundo novo, desse mundo utópico, etc. Né? Eu não sei se acho que é o Nelson Rodrigues que dizia, vocês podem me corrigir, que ele desconfiava de um jovem que não fosse socialista, né? Um jovem que não é socialista não tem coração, mas uma pessoa já de meia idade que continua socialista, aí é que ele não tem coração mesmo. Né? Essa frase já foi atribuída a 1 milhão de pessoas. Sei lá quem criou isso aí. Exatamente. Mas é natural, você vê, né? Os jovens são idealistas mesmo e muitas vezes eles são munidos dessas boas intenções. E em 1970, então, o David ele volta, ele escreve 3 livros em Londres, que vai se tornar assim o guia do escoteiro neocomunista nos Estados Unidos, e ele volta para os Estados Unidos em 1970, e lá ele vai ser editor de uma revista chamada Humperts. Na Humperts, ele se torna realmente o principal expoente da intelectualidade da New Left nos Estados Unidos, né? E é ali que começa então o evento que vai mudar a vida do David para sempre. Naquele mesmo ano, ele vai ser apresentado para o líder dos Panteras Negras, se chamava Huey Newton. Então, ele é apresentado para o líder dos Panteras Negras, pelos seus amigos da New Left, e o David ele ficou então, ele se ofereceu para se tornar o fundraiser dos Panteras Negras dos Estados Unidos. O Huey Newton, ele, para quem não conhece, os Panteras Negras eles eram um partido extremamente revolucionário lá nos Estados Unidos, né? Eles eram conhecidos como a vanguarda da revolução, porque eles eram conhecidos por carregar armas, as próprias armas, em manifestações civis. E o Huey Newton ele estava preocupado com essa imagem extremamente revolucionária dos Panteras Negras, e ele dá uma diretriz para os Panteras Negras de que eles começassem a se enculturar muito mais nas comunidades locais, né? E rompessem um pouco com aquela imagem que eles passavam de perseguidos políticos e começassem realmente a ajudar as comunidades. Então o David ele se coloca como um levantador de fundos para 150 crianças, filhos de Panteras Negras, para a construção de uma escola para essas crianças. E nesse momento, o David, que já era muito ocupado na questão literária, ele traz uma amiga dele, da revista Humpert, para ajudar ele a cuidar dessas contas bancárias que ele tinha acabado de abrir, e para que ela cuidasse desse levantamento de fundos, né? Essa mulher ela chamava Betty Van Patter. Então, a Betty ela fica encarregada de ajudar o David na criação dessas contas, na manutenção das contas. E algum tempo depois, a Betty aparece boiando na Baía de São Francisco, né? Então um dia o David acorda, vai para trabalhar, cadê a Betty? Não está lá. Onde que está a Betty? Ninguém sabe. Então daqui a pouco a polícia descobre o corpo da Betty boiando na Baía de São Francisco. Para ele aquilo foi um choque absoluto. Era uma grande amiga dele. E aí ele começa a averiguar o que aconteceu, quem matou a Betty, né? E ele vai e começa a conversar com os policiais. E os policiais sabiam quem tinha matado a Betty. Era um dos Panteras Negras. E aí ele falou, bom, mas então vamos fazer uma investigação. E os policiais ficaram muito reticentes, não queriam levar a cabo a investigação daquilo. Então ele foi conversar com os federais. Os federais não deram a mínima. Aí ele foi conversar com o promotor não deu a mínima. Ele foi conversar com os amigos dele do mundo editorial da New Left. Bom, uma de nós aqui, né? Nós falamos tanto da defesa das mulheres, uma mulher que foi morta, e vamos investigar isso. E o que ele recebeu em troca? Um silêncio absurdo. Na época ele chegou a escrever um artigo para New York Times, e no dia da publicação do artigo dele, ele recebeu um aviso dizendo que tinha acontecido uma falha na impressora
do jornal e não deu para imprimir, e aí depois não conseguiram mais espaço. E o David então foi encontrando uma sequência de portas de aço que eram intransponíveis, e ele entra numa crise existencial absurda, por 3 motivos. Primeiro, a sua ideologia de orientação marxista até aquele momento, que ele tinha dedicado a vida toda dele, que ele recebeu de herança dos pais, era incapaz de dar uma explicação para o caso. Porque ele construiu uma vida toda em cima de um futuro brilhante, um futuro onde todos são bem-vindos, um mundo igualitário, um mundo justo e fraterno, e de repente uma amiga dele é morta por um Pantera Negra, que é a vanguarda da revolução, por esse mundo brilhante, e os amigos dele, que se diziam ser os portadores da consciência social, se mostram sem qualquer consciência e sem qualquer peso na consciência por essa queima de arquivo. Então, segundo, a totalidade dos seus amigos dentro da New Left viam o David como um risco para eles. Então ele começou a se tornar isolado. Começaram a isolar o David, e ele entendeu que a própria insistir na convivência com esses amigos da New Left era um risco para a vida dele. E terceiro, ele começou a ver como na verdade não existia uma preocupação com a verdade, porque o próprio fato dele mencionar que a hipótese de que os Panteras Negras haviam matado a amiga dele era compreendido pela New Left como um ato de traição. Então ele se viu de uma maneira tão cercada que ele entrou numa crise existencial. Depois disso, ele ficou 9 anos em silêncio, sem escrever nada, sem ter aparições públicas. Porque realmente, quando você constrói a tua vida toda baseada numa mentira, você entra em choque, você perde as pessoas que você convive, você perde seu emprego, você perde todas as suas referências políticas, você fica completamente desorientado. Foi exatamente isso que aconteceu com o David, né? Então, esse foi o principal ponto de inflexão na vida do David, né? E quem que nesse momento se colocou como pessoas que realmente tinham consciência e começaram a se preocupar com a vida da Beth? Foram os conservadores. Os conservadores foram os únicos que estenderam a mão para o David naquele momento, preocupados em investigar o que tinha acontecido, né? Então o David começou ali a levar a cabo a própria investigação, e quanto mais ele mexia, pior a coisa ficava. Depois ele acabou descobrindo que os Panteras eles eram responsáveis por dezenas de assassinatos, que reitores de faculdades, que chefes de redação, que editores de jornais acadêmicos, sindicalistas, que promotores e políticos, todos sabiam, e todos permaneciam em silêncio. Então o David ali, ele tem uma grande lição de conservadorismo nessa hora. Porque qual que é um dos princípios dos princípios do conservadorismo, né? É a descoberta e a compreensão do que é o ser humano. E ali o David, então, ele rompe de uma vez por toda com Rousseau e com a ideia do bom selvagem, né? A ideia do bom selvagem de que o ser humano ele nasce bom e de que é a sociedade que o corrompe. E ali ele viu que era exatamente o contrário. Ele viu que eram pessoas extremamente más, que tinham piedade e misericórdia seletiva. Quer dizer, se você defende a minha visão, eu tenho misericórdia e eu vou levantar a minha voz ao seu favor. Se por um acaso você deu o azar de ser contra os meus princípios, tudo bem se você morrer. Eu não vou defender isso, mas também não preciso falar, eu não preciso fazer essa denúncia. Então ali ele entende exatamente o contrário. Que as pessoas realmente elas são dotadas de vaidade, as pessoas são dotadas de ganância, de ambições, de orgulho, e isso entra como, quer dizer, é um asteroide, né, em todo o bloco de convicções do David até então. E ali o David ele entende também que os Panteras Negras eles não eram perseguidos pela polícia porque eles eram perseguidos políticos. Não, eles eram perseguidos pela polícia porque eles realmente representavam uma ameaça às pessoas. Eles matavam pessoas. E foi isso que ele descobriu, né? E dando sequência
a esses eventos que vão culminar depois aqui na arte da guerra política, a gente vai ter um outro fato que foi fundamental nisso, para essa queda dessa venda nos olhos de David, que foi a desocupação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. O que aconteceu logo em seguida, né, da Guerra do Vietnã? Nós tivemos um massacre lá naquela região, pelos comunistas. Né? Então, o Pol Pot, ele cometeu o genocídio de 3 milhões de pessoas. Na Indochina, houve o maior refúgio da história da região. Foram 2 milhões de refugiados numa região super pequena. Muitos morreram em balsas e em jangadas precárias que queriam fugir. O Vietnã do Norte começou a matar milhares de vietnamitas do Sul em campos de concentração que eles chamavam campos de reeducação. Então os vietnamitas do Sul que não se adequavam nos campos de reeducação eram simplesmente fuzilados. E ali o David ele começa a perceber que todos os amigos dele da New Left também se silenciaram sobre esses crimes todos contra essas pessoas na Indochina, na Tailândia, né, no Camboja e no Vietnã. E ali ele entende que o silêncio da New Left era do mesmo tipo do silêncio que acobertou o crime da amiga dele, da Betty Van Pater. Então ali ele começou... a situação que se criou ali permitiu que ele tivesse uma visão crítica que ele nunca se permitiria se não houvessem esses fatos. Né? E o David ele se pergunta, bom, quando eu estava na New Left, eu gritava por um mundo melhor, eu mesmo criei as bases para a desocupação dos Estados Unidos no Vietnã, argumentando que isso seria um favor à humanidade, o que os Estados Unidos fariam. Era uma questão de consciência e de justiça social, sair do Vietnã. E agora que os Estados Unidos saíram, ou seja, as ideias da New Left foram concretizadas, as consequências são 3 milhões de mortes por Pol Pot, outros 2 milhões de refugiados na Indochina e mais dezenas de milhares de mortes no Vietnã do Sul, e ninguém fala nada. Então, que diacho de consciência e justiça social é essa? O Eric Hobsbawm deu uma entrevista para uma revista literária nos Estados Unidos, onde o entrevistador colocou o Hobsbawm na parede e perguntou, olha, mas e se o Stalin tivesse criado aquele futuro brilhante prometido pela utopia? Você concordaria com os 20, 30 milhões de mortos? Aí ele diz, bom, se tivesse criado aquele futuro brilhante, sim, acho que os 20, 30 milhões de mortos seria justificável. Né? Então, quer dizer, em nome de uma utopia, você mata, e se não der certo, não deu certo. Vamos criar um outro nome, então. Agora não vai ser mais marxismo, vai ser New Left. Né? E essa foi a grande questão para o David. Né? Ele fez um trabalho absurdo de transpor as ideologias marxistas para uma nova esquerda completamente purificada do totalitarismo, e daqui a pouco ele vê uma amiga dele imolada no altar da utopia. Né? E alguns anos depois ele vê 3 milhões de mortos pela utopia de novo. Quer dizer, nada havia mudado. Está no DNA do marxismo a inversão da lógica e o totalitarismo, né? e o extermínio das liberdades individuais. Né? Então, o David, como eu tinha dito, ele ficou 9 anos em silêncio. Na década de 80, então, o David, depois de uma grande período de catarse, né, de restart intelectual, ele teve que refazer a vida toda dele inteira. Ele cria, então, algumas frentes importantes de estudo políticos nos Estados Unidos. A primeira é a Freedom Center, David Horowitz Freedom Center, que eu recomendo que todos depois dê uma googada e procure. Ele tem um canal no YouTube com uma série de vídeos que são muito boas. Poder assistir o David Horowitz num confronto político é indescritível, né? Porque ele esteve do outro lado, ele sabe como eles pensam, ele sabe como que é o modus operandi, né, dos revolucionários. Ele criou também a Front Page Magazine, e ele criou também um instituto de apoio à liberdade estudantil. Então, recentemente ele fez de vez em quando ele faz uns relatórios, uns reports
das universidades mais marxistas, mais socialistas, mais comunistas dos Estados Unidos, ele ranqueia. Na Califórnia estão concentradas as principais. E aí ele vai na Fox News, já foi na CNN, e lá ele coloca. Justamente porque ele entende que faz parte da liberdade acadêmica a apresentação de visões opostas e antagônicas. Se você elimina toda o estudo do conservadorismo, das bases da direita, da liberdade econômica, e você simplesmente dá cursos de fomento do comunismo e do marxismo, isso não é estudo de modo algum, isso é só propaganda. Como aqui no Brasil existem em muitas universidades, né? Estudos dedicados, né? Claramente dedicados a isso. E através desses estudos do David, então, ele começa, nessas frentes novas de estudo que ele abriu, ele começa a mostrar para o público conservador, de direita, mesmo, enfim, libertários, que em alguns pontos são comuns ao conservadorismo e à direita, toda a ingenuidade dessa frente contra todas as técnicas de comunicação da esquerda e dos revolucionários, né? E no ano 2000, então, ele escreve esse livro, A Arte da Guerra Política, que é o tema da nossa conversa hoje, né? Então, qual que é a primeira ideia da arte da guerra política, né? A primeira ideia a arte da guerra política é que quem baseia a sua luta política na base da esperança da desistência do lado oposto vai morrer, com 100% de certeza. Se você entra num ringue e lá no ringue você começa a acender vela e rezar para que o teu oponente tenha um ataque cardíaco ali, quem vai morrer é você, com absoluta certeza, né? E isso serve para qualquer ideia, para defesa de qualquer ideia, para qualquer plataforma política, enfim, para qualquer proposta. Por exemplo, uma pessoa que sai aí para defender, por exemplo, a liberdade dos pais para educar os próprios filhos. Se ele sai em campo para defender isso, esperando que o outro lado vá cair em contradição e vai ser visto negativamente pelo público, ele vai perder. Um religioso que sai debatendo com um neo-ateísta militante, esperando que ele vai se mostrar antipático ao público e isso garante a vitória dele, ele vai perder. Um conservador que espera que a esquerda crie caos e destruição e isso seja a principal prova de que as propostas dele são ruins, ele vai perder. E vai perder sempre, está destinado à derrota eterna. Então, porque é guerra, né? Isso é simplesmente isso, guerra política. Né? Nós vivemos um campo de guerra política e guerra cultural absurdo. E aqui também, acho que vale uma autocrítica também aos conservadores e à direita brasileira, por frequentemente hostilizarem o seu público e o seu eleitorado por votarem consistentemente em revolucionários, em esquerdistas e em pessoas que querem aparelhar o Estado. Não é infrequente você ver pessoas de direita dizendo assim, o eleitor tem o político que ele merece. Isso é muito injusto e é um tiro no pé. Porque você está chamando o cara que vai colocar você ou não no poder de burro. Então, o principal tiro no pé que se pode dar num campo político é você dizer que a pessoa que precisa endossar a tua proposta é uma pessoa burra. Eu diria que o eleitorado brasileiro ele é muito mais vítima da covardia dos conservadores e dos direitistas do que da ousadia dos esquerdistas e dos revolucionários. Se a gente for dar uma olhada na recente história da República, né, da Nova República, desde Getúlio Vargas, você não tem realmente uma plataforma conservadora e de direita política no Brasil consistente, militante e agressiva no cenário político. Né? Getúlio Vargas inaugurou ali uma forma populista, fascista de se governar que se perpetuou por décadas no Brasil. Né? Existe esse mito, né, de que a ditadura brasileira foi uma ditadura de direita, mas
Tudo bem, você pode dizer que existia um desejo de revolução esquerdista e então houve uma contra-revolução dos militares para impedir isso. Mas tira o discurso e olha os fatos, olha o que aconteceu durante a época da ditadura militar. O governo de direita conservador vai inchar o Estado a esse ponto, de sair criando estatal e se arrogando no dever e na missão de substituir os empresários no próprio país. Isso não é uma plataforma de direita conservadora em nenhum lugar do mundo. No Brasil, a ditadura militar foi de direita e criou 200 estatais. Na ditadura militar supostamente de direita no Brasil, um dos ministros da Fazenda foi nada mais nada menos do que Delfim Neto, um dos maiores especialistas no capital e na obra de Marx no Brasil. Na época em que Delfim Neto foi ministro da Fazenda, o Brasil teve a sua economia, a produção industrial brasileira, ela foi centralizada nas mãos do Estado na casa de 70% a 80%, que é um índice muito maior do que alguns países da União Soviética, que tinham muito mais liberdade de mercado do que aqui. Bom, eu me lembro quando eu era criança, e realmente os carros no Brasil eram realmente uma coisa deprimente, né? E quando o Collor disse que o brasileiro andava de carroça, era verdade, o brasileiro andava de carroça. Então, existia, obviamente, uma liberdade de exploração comercial na indústria do automóvel no Brasil, mas era entre 3, 4 empresas, Fiat, Ford, GM, eles criaram lá a Auto Latina e pronto. Quer dizer, não tem ameaça, um mercado completamente fechado. O Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo. Quem foi que instaurou a política do divórcio no Brasil? Que em nenhum lugar do mundo é uma política conservadora e de direita. A ditadura militar. Quem foi que criou a lei que permite ao Estado a desapropriação de qualquer pedaço de terra no Brasil? Foi o PT? Não foi o PT, foi a ditadura militar. Uma lei do Jango que eles adaptaram, né? Exatamente. Né? Então depois, quando você vê o PT e o PSDB colocando em prática ações que são realmente, aí você fala, isso aqui é agenda esquerdista mesmo, desapropriação de terra e tudo mais, eles só estão colocando em prática algo que os militares prepararam para eles. Né? E depois, quando houve então a direta já, e a gente teve a sequência ali de Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma, quem desses realmente deu oportunidade de que os direitistas, os conservadores tivessem voz ativa em qualquer coisa no Brasil? Né? Nenhum deles. Então, é muito cômodo para a direita e para os conservadores olhar e falar assim, bom, o brasileiro merece o presidente que tem. Né? Quando eles mesmos se retiraram, se acovardaram completamente do debate político e da guerra política e deixaram a ocupação nas mãos dos seus opositores, das pessoas que divergiam das suas ideias. Né? Então, esse é o primeiro fundamento do David Horowitz na arte da guerra política. Você não pode hostilizar as pessoas que podem colocar você numa situação de poder político. Né? Então o David ele divide a arte da guerra política em 6 princípios. Tá? Quais são eles? Vamos lá. Primeiro princípio, a política é conduzida por outros meios. A guerra política é conduzida por outros meios. O que significa isso? Isso significa que não adianta você entrar num debate político, e aqui quando eu falo político eu quero abrir um pouco mais o espectro, não necessariamente conservadores versus revolucionários, direitistas versus esquerdistas. Isso serve para qualquer confronto, tá? De ideias. Pode ser uma pessoa que é a favor do aborto, outra que é contra o aborto. Uma pessoa que é a favor da educação familiar, outra que é a favor da educação pública. Uma pessoa que é a favor da completa privatização do transporte coletivo e outra pessoa que é a favor da estatização do transporte coletivo, que seja tudo transporte público. Isso pode ser para qualquer frente de batalha. Né? E serve especialmente para qualquer frente de batalha de ideias onde a coisa esteja estruturada de maneira triangular.
Então, é você debatendo com o opositor com um terceiro te assistindo. E a tua vitória depende do apoio desse terceiro. Tá? Nada disso aqui vale para o tete a tete. Se você vai almoçar com um amigo seu que é comunista, que é, sei lá, ele tem uma divergência de 180 graus a tudo que você pensa, você não precisa usar nada disso. Porque as pessoas elas costumam se utilizar de certas máscaras e teatralidades na frente de terceiros, que isso não faz nenhum sentido quando você está, enfim, numa conversa pessoal e individual, né? Então a política é guerra conduzida por outros meios. O que significa isso? Significa o seguinte: no debate político vence aquele que consegue se comunicar com o seu público final de maneira rápida, fácil, simples e acessível. Né? Então, por que são outros meios? Qual que seria o meio fundamental do debate político? A confrontação de ideias, de argumentações, de sistemas lógicos. Mas você deve guardar todo esse discurso empolado, essa argumentação acadêmica, para um segundo momento. Isso você deve guardar para a militância, para pessoas que já concordam com você e que querem se aprofundar nos fundamentos da sua linha de pensamento. No confronto político você tem que ser simples. Você tem que abrir uma conta do Twitter e tem que ser 140 caracteres, no máximo, as coisas que você tem que falar. Você vai ter 1 minuto para falar. Então, guarde os discursos empolados e acadêmicos para outra hora. Então, primeiro princípio, a guerra é conduzida por outros meios, que não os acadêmicos. Tá? O segundo princípio da guerra política é que política é guerra de posição. E aqui vale muito a pena a gente pensar numa imagem de um campo de batalha. Num campo de batalha, só existem 2 possibilidades de posição. Ou a pessoa é amiga ou a pessoa é inimiga. Ponto. Né? Não quando são guerras do Oriente Médio, que aí realmente você não sabe quem que é amigo e inimigo, porque tem tantas alianças e coalizões. Quando você está a favor de um lado, você descobre que esse cara tem aliança com uma pessoa que você odeia, enfim, não é o caso aqui. Mas, em geral, as batalhas elas têm só 2 figuras. Ou ela é amiga ou ela é inimiga. No debate político, você precisa se posicionar rapidamente como amigo do teu público. Né? Se você não se posicionar como um amigo do seu público, você vai ser enquadrado como um inimigo do seu público. Simples assim. E a esperança de que você não será enquadrado como inimigo do público não garante que você não será depois rotulado de um ultrafundamentalista, extremista, de extrema ultra-zaguilhão direita. Né? Isso não garante nada. Você ficar em silêncio e não se enquadrar como um amigo do teu público não vai garantir que o teu inimigo não vá te enquadrar como um inimigo. Né? Qual que é a razão disso, dessa guerra de posição? Muito simples. Imagina você é um refugiado, tá? No meio do deserto, você está com tua esposa e um filho no colo. E aí você avista na frente uma batalha. Tem 2 lados. Você não sabe qual dos 2 lados garante maior taxa de sobrevivência para você e para sua família ou não. Então como é que você vai analisar? Através das posições que eles assumem. Então você vai olhar a bandeira. Então você vai ver, bom, esse lado aqui tem umas bandeiras muito vermelhas, são muito sangrentas. O outro lado tem bandeira branca, azul, me parece um pouco mais amigo. Né? Se você descobre que um desses lados é a favor de uma limpeza étnica, que eles são contra minorias étnicas, que são contra judeus, são contra cristãos, enfim, estupram crianças e mulheres, e do outro lado você vê lá como no final da Vida é Bela, você vê uns tanques passando e outras crianças dando tchau para os americanos, fala, meu, é esses caras que eu quero estar lá desses caras. Então as pessoas elas vão identificar uma posição de amigo se você se posiciona realmente como um amigo num debate político. Então você realmente tem que ter na ponta da língua palavras que remetam à amizade, como esperança, como justiça, como caridade, como generosidade. Né? E é importante que você realmente tenha isso na ponta da língua, porque senão você vai ser enquadrado como um representante das elites e acabou.
O Ronald Reagan, ele tem uma frase para mim que resume bem esse princípio, que significa o seguinte: se você está se explicando, você está perdendo. Então, se você está se explicando demais, não, veja bem, não, é que, não, calma lá, você já foi ferido mortalmente e você está caminhando, então, para a derrota fatalmente. Então, você precisa se posicionar. Um exemplo, depois vocês podem dar uma procurada no Google também, que exemplifica bem essa questão, é um debate do Richard Dawkins com o Giles Fraser. Então, o Richard Dawkins, ele está francamente usando, nesse momento, claramente ele está usando o segundo princípio, que é se posicionar como um amigo. Vendendo o lado dele, como o lado mais racional e ótimo da humanidade. Né? Então, o Richard Dawkins, ele diz assim, não, porque as pessoas por aí, elas se dizem cristãs, mas se você vai perguntar para elas qual que é o primeiro livro do Novo Testamento, 90% das pessoas não vão saber. Então, os cristãos não são honestos intelectualmente de modo algum. Os cristãos, eles são mentirosos. Então, o que o Richard Dawkins está dizendo? Que o meu neo-ateísmo militante, ele está do lado da razão, está do lado da verdade, e, portanto, você pode confiar em mim. Os cristãos são mentirosos, cuidado com eles. E nesse exato momento, o Giles Fraser, ele pergunta assim, qual que seria a nossa principal... nós somos conservadores, pessoas que pensam de maneira aristotélica, né? Então você me traz um ponto de vista, um argumento ofensivo, eu vou tentar contra-argumentar e dizer, não, você está enganado. Né? Então a gente sempre está munido desse pressuposto de que o outro lado é um escoteiro, né? Que essa pessoa é muito bem intencionada e você vai tentar mostrar para ela, não, você está equivocado. O que o Giles Fraser fala? O Richard Dawkins, qual que é o nome inteiro da capa, que está contido na capa do livro Da Origem das Espécies? E o Richard Dawkins, a origem das espécies é a Ba, a Bi, a Bu, né? E aí o Giles Fraser então arrasa e diz assim, bom, você está dizendo que as pessoas que não sabem qual que é o nome do primeiro livro do Novo Testamento são cristãos que se dizem cristãos são mentirosos, né? Sendo 90% da população. Então o que a gente pode dizer do Papa de Charles Darwin, que é você, e que é a pessoa que mais defende o darwinismo social, cultural no mundo, e você não sabe o nome da capa do livro, não é nem o primeiro livro do Novo Testamento de uma Bíblia que tem dezenas de livros, é só a capa do principal livro teu, que você não sabe o nome, então eu posso julgar então que você é um mentiroso, um inimigo da racionalidade, e você é um falso, e acabou o assunto, e aí acabou mesmo. Então, quer dizer, na guerra de posição, se você se explicar, você morreu, você aceitou o golpe. Então você precisa devolver o golpe na mesma medida. Nessa hora, como que o Giles Fraser se posicionou? Ele se posicionou como uma pessoa verdadeira, do lado de pessoas verdadeiras, e o Richard Dawkins como um propagador da mentira e da desonestidade intelectual. O terceiro princípio na guerra política, o agressor geralmente vence. A tradução agressor às vezes soa um pouco maquiavélica demais para nós. Mas eu traduziria para os nossos ouvidos brasileiros como o combativo geralmente vence. Não é a pessoa que sai por aí agredindo os outros, mas é a pessoa que é munida de gana e de espírito combativo. Né? E aí a gente volta para a imagem da batalha. Se você vê os dois lados se degladiando, e um dos lados não tem a menor vontade de ganhar, você não vai lá pedir proteção para os caras que estão perdendo. Ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa que perde o tempo todo. Então você precisa se posicionar como uma pessoa de fibra e extremamente combativa. Porque esperar o golpe politicamente é pedir para morrer. Né? E aqui também a gente tem, voltando na guerra da posição, a vantagem de você se posicionar primeiro no debate, ser literalmente a primeira pessoa a falar, é que você escolhe o terreno da batalha. Que é uma vantagem absurda. Né? Então, quando você escolhe o terreno da batalha, você já escolhe os argumentos que te garantem a vitória. Né? E é capaz de definir o teu oponente como um inimigo das pessoas.
Então, qual que é o quarto princípio? A posição, essa posição que eu tenho falado aqui, ela é definida por emoções gêmeas, medo e esperança. Então é muito simples. A pessoa que é portador da esperança vence. A pessoa que é portador do risco e do medo, ela perde. Simples assim. Né? E nesse princípio aqui, a gente tem um exemplo muito educativo para nós, que foi a política brasileira desde a direta já. Onde a gente começa a entender realmente como os partidos de esquerda começam a entender esse princípio fundamental da guerra política, que é a portabilidade da esperança e o enquadramento do opositor como portador do medo. Não sei se vocês se lembram qual que era o slogan do Lula em 1990. Alguém lembra? Era assim, Lula lá. Lembra que tinha a musiquinha? Lula lá. Isso foi em 90. A plataforma era Lula lá. E quem que você tinha ali do outro lado? O Collor. O Collor era muito mais esperto na guerra política. Quais foram os slogans do Collor? Foram 3. Então ele se intitulava O Caçador de Marajás. O Collor, ele dizia, Collor é progresso. E ele dizia, um novo tempo vai começar. Né? Então, como que o Collor ele se posicionava aqui? Bom, se você vem comigo, um novo tempo vai começar. Então, eu sou o portador de um dia mais esperançoso, de um amanhecer melhor. Eu sou um caçador de marajás. Bom, quem não gosta de estar de um lado de uma pessoa que tem fortes convicções morais, né? Especialmente contra ladrões, né? Então, ele se colocava como o defensor dos pobres, das pessoas que eram roubadas pelos marajás. E depois ele se colocava como Collor é progresso. Bom, eu quero melhorias para minha vida e esse cara está dizendo que vai fazer isso. E o que o Lula dizia? Lula lá. Então, o que isso diz para as pessoas? Não diz nada. Diz simplesmente que o Lula vai estar lá em Brasília e pronto, ponto final. Então, nessa guerra de posição, que ela é rápida, ela é ágil e ela é feita com códigos muito simples, o Lula se mostrou e o PT ali completos ineptos naquela altura, né? Depois, em 94, quando a gente tem a eleição do Fernando Henrique, qual era o slogan do Fernando Henrique? Gente em primeiro lugar. Né? Veja que emocionante dizer isso. Né? Então a minha plataforma de governo vai colocar as pessoas em primeiro lugar. E o eleitor pensa assim, bom, eu sou uma pessoa. Então ele vai colocar a minha vida em primeiro lugar. Gostei desse cara. Né? E qual foi depois o slogan da reeleição do Fernando Henrique? O Brasil não pode voltar atrás. Avança Brasil. Então ele mostrava... Então isso costuma ser uma regra. Isso aconteceu com o Lula, com o Fernando Henrique, muito possível aconteça com a Dilma e aconteceu com o Obama. Então, na primeira fase de campanha, você vai se projetar como portador da esperança e na reeleição você vai qualificar o teu oponente como portador do medo. Então, qual foi a segunda fase do Fernando Henrique? O Brasil não pode voltar atrás. Quer dizer, se vocês me tiram do poder, o Brasil volta atrás. E o que era voltar atrás? Era voltar atrás do Plano Real. Eu me lembro quando eu era criança, uma vez eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero muito comprar alguma coisa na vendinha da escola. Minha mãe me deu um calhamaço de dinheiro, parecia um tronco fatiado, assim, um corte transversal. Eu levei lá e falei assim, moça, o que dá para comprar? Ela pegou aquele monte de dinheiro e falou assim, isso. Ela me deu uma bala chita. Não sei se vocês lembram da bala que tinha um macaquinho. Eu falei, mas tem um monte de dinheiro aí. Ela, não, mas é isso que dá para comprar. Então, assim, as pessoas realmente tinham muito medo de voltar para aquela época de inflações de 5.000% ao ano. Então, bom, se vocês colocarem o Lula no poder, é isso que vai acontecer, subliminarmente falando. Né? E quando o Lula ele finalmente consegue a presidência da República, qual que foi o slogan do Lula? Vejam o aprendizado dele nesse período. Quem que o Lula trouxe para ser seu vice-presidente? Né? Um símbolo do livre comércio, um empresário. Né? Então ali ele começa a fazer o quê? Ele começa a parar a barba, deixar o cabelo sempre bem cortadinho, usa terno com um corte bacana e se aproxima do centro, porque o senso comum
se direciona normalmente para o equilíbrio e repele os radicais, né? E qual foi a plataforma da reeleição do Lula? Quando era contra o Alckmin. E o Alckmin tinha ganhado aqui em São Paulo. Era: não vamos trocar o certo pelo duvidoso. Então aqui ele abandonou a esperança e qualificou o seu oponente como um portador do medo, do risco, né? Então esse aqui é um princípio fundamental, né? Saber utilizar os símbolos e os ícones que remetem à esperança e medo, né? Então isso nos traz ao quinto princípio, que as armas políticas são os símbolos propriamente ditos que evocam medo e esperança. Não sei se vocês se lembram, mas houve alguns momentos na campanha de eleição da Dilma em que foi mencionado em alguns lugares que se o José Serra ganhasse, corria-se o risco de se acabar com a Bolsa Família. O que isso está dizendo? Senão que se esse outro sujeito ganhar, ele vai acabar com todos os benefícios que as pessoas mais simples e pobres têm. Ou seja, o portador do medo e do risco, né? E os símbolos, esses símbolos de esperança e medo, eles são extremamente poderosos. O David Horowitz compara eles a mísseis teleguiados. Por quê? Eles não podem ser refutados, eles não são argumentos, eles são imagens. Você não refuta uma imagem, né? E isso nos Estados Unidos, os democratas, eles dominam com maestria total a utilização de símbolos para se enquadrarem como portadores da esperança e os republicanos como portadores do medo, né? Então, por exemplo, os democratas eles têm um slogan que é comum. Qualquer democrata que abra a boca nos Estados Unidos vai dizer o seguinte: republicanos são a favores do enriquecimento dos ricos às custas do corte de benefícios aos pobres. Bom, isso é semi-verdade, mas por quê? Porque os republicanos eles são a favor de um Estado mais enxuto e de um Estado que seja menos tributador, que cobre menos impostos. Para quê? Para gerar mais empregos, para gerar mais liberdade econômica e para que as pessoas tenham mais empregos. Existe uma boa intenção por trás da plataforma republicana. Mas como que os democratas eles se utilizam disso? Através de um símbolo que transforma os republicanos em portadores do medo e do risco. Então o David ele cria no livro dele algumas sugestões de símbolos de contra-ataque para os republicanos, porque nem isso os republicanos fazem. Os republicanos eles recebem esses ataques e eles ficam lá abrindo o Ludwig von Mises para mostrar que eles estão certos, né? E aí acabou, né? O cara tem 1 minuto para falar e vai falar do Mises, né? Já o nome já é super difícil. Então o David ele fala, bom, um símbolo, um slogan muito simples e rápido para os republicanos é simplesmente assim: os democratas são a favores de mais dinheiro para os democratas tirado do bolso do trabalhador. Pronto. É isso, né? Então o que acontece? Você neutraliza o símbolo do inimigo e aí você pode falar do Ludwig von Mises, né? Então primeiro você neutraliza o teu inimigo e depois você vai entrar na argumentação um pouco mais acadêmica, né? Bom, e a própria escolha do Barack Obama pelos democratas mostra a maestria deles em trabalhar com símbolos, né? Então, quando você traz um candidato negro, você romantiza uma história de perseguição política e de luta pelos direitos cíveis dos negros nos Estados Unidos, você blinda ele naquele exato momento, né? E durante toda a eleição do Barack Obama, os republicanos foram simbolizados pelos democratas como representantes da elite branca, fundamentalista e extremista de direita, racistas, né? Quando na verdade eles estavam só debatendo as ideias partidárias, né? E se vocês forem dar uma olhada na última eleição, que foi a reeleição do Barack Obama, como que o Mitt Romney enquadrava o Barack Obama? Era patético de ver. Ele dizia assim: olha, o Barack Obama, cara muito legal. O Barack Obama, bom pai de família. De fato, lá na fanpage do Barack Obama, toda semana tem uma foto dele brincando com os filhos dele, né? Bom pai de família. Barack Obama tem ideias interessantes,
mas não vai ser um presidente conveniente para os Estados Unidos. E como que o Obama enquadrava o Mitt Romney? O Mitt Romney, ele é o pior cara na Terra desde Mussolini. O Mitt Romney, ele odeia as mulheres. De fato, ele é mormon, ele tem lá uma dúzia de mulheres e ele escraviza as mulheres. O Mitt Romney, ele quer que os pobres sejam mais pobres e a elite branca seja mais rica e por aí, enfim, por aí vai, né? Bom, por mais que o Barack Obama realmente estivesse forçando a barra absurdamente, qual que é a imagem final que fica para Dona Neide, que está lá passando roupa enquanto ela está ouvindo no rádio, pro cara que chega da faculdade, ele trabalhou o dia inteiro, teve que pegar 2 ônibus, chega em casa à tarde, aí tá lá a mãe e o pai dele assistindo o debate político, ele está passando pela sala. Né? O que essas pessoas que são indiferentes com o processo político, que não se interessam, o que sobra de tudo isso? Sobra ou um inimigo ou um amigo. Ou, mesmo que eu não me enquadre como um amigo, o fato de eu posicionar o outro como um inimigo do povo já basta para eu saber que esse cara é meu amigo. Né? E aqui, falando dos símbolos do medo da esperança, qual foi o principal pôster do senhor Barack Obama? Né? A foto dele com as cores americanas, com esperança escrito embaixo. Hope. Então, a vantagem de se posicionar primeiro. Se eu me posiciono como esperança, o que sobra para o meu opositor? O desespero. Depois, a utilização de causas, né? Yes, we can. Então, o que sobra para o opositor? Não, nós não podemos. Né? Qual foi outra plataforma, né? Lembra-se do Collor? Progresso. Obama é progresso. Né? Então, sol nascendo. Né? Sol nascendo, com as famílias indo em direção a essa árvore do Jardim do Éden. Né? Redenção chegou. Redenção chegou. A assessoria de imprensa do senhor Barack Obama trabalhando numa única mensagem focada. Outra coisa que não existe entre os conservadores e a direita é um foco numa mensagem única, forte. Né? Então é muita dispersão. E o que a plataforma democrata mirou? Nós somos portadores da esperança, do progresso e nós podemos. A capa da Rolling Stones, a New Hope. Né? Você tira, você acha que estão falando do Guerra nas Estrelas. Né? A New Hope. Não, é o Barack Obama nessa luz celestial, o Messias. Né? Ele com a auréola. Né? A auréola, exatamente. Aí o discurso do Barack Obama, né? I'm hopeful because of you. Eu tenho esperança por causa de você. Então é esperança, 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 esperança. Bom, isso tem um efeito acumulador na consciência das pessoas, né? Por mais que eu não saiba o que esse cara está dizendo, o cara se posiciona como meu amigo, né? Bom, e isso nos leva para o último princípio, que é a vitória fica do lado do povo. Então, o Yes We Can, ele é uma plataforma que se posiciona do lado do povo. E isso aqui é, para mim, o principal abacaxi na mão dos conservadores e da direita, no mundo inteiro. Porque os conservadores e os direitistas, eles são a favor do quê? Principalmente, né, da responsabilidade individual. Então, cada pessoa é responsável pelo próprio destino, pelo próprio sucesso. Nós não dependemos do Estado, de benesses coletivistas para fazer a nossa vida. Né? Então, a responsabilidade da felicidade da minha vida está na minha mão. É isso que os conservadores direitistas defendem. E o que os esquerdistas revolucionários eles defendem? Eles defendem uma culpa social e um favorecimento coletivista para as pessoas mais simples, mais pobres, mais desfavorecidas. Bom, se você está na rua e uma pessoa fala assim, quer R$1, aí você vai falar o quê? Me dá, né? Então, se um movimento político ele se coloca de maneira expansionista, a custas de aumento de tributos a favor dos mais pobres, dos mais desfavorecidos, através da distribuição de vouchers, de stamp foods, como o Obama faz, ou de bolsa isso, bolsa aquilo, o que as pessoas vão fazer? Vão falar não? Não, vão receber. Sempre dá para comprar alguma coisa com algum dinheiro. Né? E esse é o grande problema, porque isso cria uma arapuca
imediata para as pessoas que são a favor da responsabilidade individual. Então, por exemplo, o Bill Clinton, ele criou no governo dele uma dessas arapucas que foi: nós precisamos de mais dinheiro para a educação. Eu quero aumentar o dinheiro para a educação porque o mundo e os Estados Unidos só vai continuar sendo líder e transformador do mundo pela educação. Precisamos de mais dinheiro. Aí encaminha o projeto de aumento de tributo para o governo, para a Câmara. E aí, o que os republicanos eles fazem? Eles caem, mas como coelhinhos inocentes na jaula. E o que eles fazem? Nós somos contra o aumento de tributos. E ele fala: então vocês são contra a educação. Então vocês são contra que crianças carentes tenham oportunidades na vida. Né? Aí o que acontece? Acontece aquilo que o Ronald Reagan diz: se você está explicando, você está perdendo. Não é bem assim. É porque se você aumentar o imposto, a gente vai gerar mais pobreza. E aí acabou. Eles são contra a educação e ponto final. Então, o que os republicanos deviam fazer numa situação dessa? Né? Eles deviam dizer: não, nós queremos muito mais dinheiro para a educação. O Bill Clinton, você é muito avarento. Você está querendo dar $1 bilhão para a educação, vamos dar $20 bilhões. Mas é o seguinte: vamos fazer com que esses 20 bilhões sejam através de corte de gastos públicos, através de corte de benesses fiscais, porque os governistas estão vivendo bem demais, eles são muito ricos. E o que vocês colocam? Vocês colocam do lado do povo. O povo não quer políticos ricos, sendo sustentados pelo dinheiro que sai do bolso deles. Mas eles querem educação. Né? E se você coloca dessa maneira, o que acontece? Os democratas vão dizer assim: não, nós somos contra o corte de gastos públicos. Os republicanos podem dizer assim: não, vocês são contra a educação. Quer dizer, então no fundo, tudo no final se resume na maneira como você coloca as coisas nessa visão triangulada. Eu tenho que falar no debate público pensando em como isso vai atingir o meu eleitorado, como isso vai atingir o meu público final. Então, como que os republicanos, os democratas, aliás, os esquerdistas revolucionários, eles se colocam nos Estados Unidos e no mundo? Nós somos a última esperança que fica entre os representantes das elites, que são a direita, e os conservadores, e entre as mulheres, os negros, as crianças, os pobres e os idosos. Né? E isso, muitas vezes, vai soar como verdade. Né? No Brasil, por exemplo, você vê alguns poucos pontos de criação de pensamento de direita vindo de quem? De pessoas que são riquíssimas. Quando você vê lá, às vezes, o Fórum da Liberdade, Instituto Milênio, são gente podre de rico. O que essas pessoas comunicam para as pessoas mais pobres? Aí eles vão lá e fazem um stand mostrando a casa com tributação alta e a casa sem tributação. A casa com tributação alta é uma favelinha. A casa sem tributação é uma casa muito legal. Só que quem que vai entrar lá? Que pobre que vai entrar lá para ver esse stand? Né? Se ele tem um valet park na entrada. Então, eles vão enquadrar os direitistas, os conservadores, os liberais, como pessoas que são representantes da elite. E o que acontece? Os representantes das elites não precisam de ajuda do eleitorado de modo algum, porque eles já são ricos o suficiente. Né? Então a vitória está do lado de quem? A vitória está do lado do povo. Se os conservadores, se a direita não conseguir amarrar as suas propostas políticas em atos concretos que beneficiem as pessoas mais simples, mais desfavorecidas, ela nunca vai chegar ao poder. Nunca. Isso nunca vai acontecer. E a coisa ela chegou num tal modo que hoje nós temos um monopólio da benfeitoria na esquerda. Né? Então a esquerda ela faz propostas muitas vezes escabrosas. Né? E se uma pessoa se coloca como contrária, a reação natural dela é assim: como você ousa se opor a isso, seu branco representante das elites? Né? Poxa, mas isso não é verdade. Né? Então, inclusive existe um livro que eu trouxe aqui, eu não tenho o livro, mas eu tenho a capa do livro, que chama Who Really Cares? Que é um livro que foi escrito pelo Arthur Brooks, onde ele faz um estudo científico mostrando quais são as pessoas que realmente são mais interessadas no bem-estar das demais. E ele chega numa conclusão do livro dele que é:
os cristãos conservadores doam até 100 vezes mais do que os esquerdistas e do que os defensores da expansão do governo, né? Então, assim, a gente não precisa ter medo de dizer que a direita se preocupa com os pobres e os conservadores se preocupam com as minorias, porque isso é verdade, né? E muitos são religiosos, são munidos de motivações cristãs e sabem que eles precisam fazer caridade, eles precisam de obras também, né? Esse estudo é interessante do Arthur Brooks, porque ele, quando começou, ele queria provar o contrário, né? Exatamente, Ele exatamente. fez o estudo para provar o contrário. Quando ele começou a estudar, ele entrou em desespero, assim, e depois terminou e aceitou a realidade. Exatamente, exatamente. Vale muito a pena, né? Então, para a gente ir indo encerrando, a gente viu esses 6 princípios, né, da guerra política. Existem algumas considerações muito práticas, né? Então, por exemplo, uma das que eu quero fazer é uma rotina muito frequente, que não é exatamente um princípio, mas que deve ser incorporado nos princípios, que é a rotina da rotulagem, né? A rotulagem ela serve como um símbolo, que não pode ser refutado, que gruda e não sai mais. E ele é extremamente bem usado pela esquerda e pelos revolucionários no Brasil e no mundo todo. Então, por exemplo, né, a gente viu um tempo atrás algumas pessoas providas, né, no Brasil, que conseguiram aprovar numa instância da Câmara o Estatuto do Nascituro. O que diz o Estatuto do Nascituro? Vale a pena todo mundo entrar na internet e ler. É um projeto de lei super pequeno e que pode ser resumido na seguinte proposta. A mulher que se torna gestante através de uma violência sexual, ela deve ter o direito de uma ajuda de custo para que lhe dê o direito de escolher ficar com aquela criança, né? É simples assim o Estatuto do Nascituro. O que o movimento pró-aborto disse em seguida que o Estatuto foi... Bolsa Estupro, né? Esse aí é o Bolsa Estupro. Bolsa Estupro é uma cilada, porque ele não pode ser refutado, porque não é um Bolsa Estupro. Mas se você for perder tempo explicando que não é um Bolsa Estupro, você já caiu no erro de se explicar, e isso não significa que você aceitou a facada e você já está morrendo. Então, o que o movimento precisa? O movimento pró-vida precisa de 10, 15 mísseis teleguiados simbólicos na ponta da língua para devolver isso, né? Então, assim, você está dizendo que o Estatuto do Nascituro é o Bolsa Estupro, eu vou dizer que a tua ideia, ela representa uma indústria do aborto que só se interessa por algumas mulheres. Ponto. Né? Ou o lobby abortista, ele só quer o aborto, ele não quer a mulher. Coisas simples e rápidas, mas que sejam capazes de neutralizar, e baseadas na verdade, né? E aí depois que você neutraliza, aí você entra com toda a argumentação acadêmica, enfim. Nessa questão da rotulação, é que o senso comum ele costuma caminhar para o centro, para as opiniões mais comedidas, mais equilibradas. E a esquerda usa muito uma tática que é de rotular todas as pessoas que discordam deles de ultraconservadores de direita, de extrema direita, né? Eu trouxe até um chartzinho aqui, ó, que é muito engraçado. Então ele diz aqui o espectro político. Então você tem da esquerda extrema até a direita extrema, né, passando pelos moderados. Como que hoje funciona a rotulação a partir da extrema? Então você tem uma esquerda iluminada, e depois você tem fascismo, 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 e o último ponto é a Veja, né? O Veja é pior do que o fascismo. Bom, não é verdade que nos grupos de esquerda você tem alas revolucionárias? Que você tem fundamentalistas totalitários? Não é verdade que existe isso? Pessoas que são leninistas de coração, apaixonados, né? Pessoas que defendem a luta armada. Não existe isso. Então por que nós não falamos disso? E não os rotulamos como eles se representam, né? Então isso também é outra coisa para se levar em conta. Eu quero trazer aqui só um estudo de caso muito rápido e simples que nos ajuda a ver como a tática da aproximação ao povo e às pessoas simples ele funciona, que foi o plebiscito do Estatuto do Desarmamento. Então, no Estatuto do Desarmamento,
a gente teve um plebiscito que, de um lado, você tinha ONGs como o Sou da Paz, entre outras, ONGs que recebem muitas arrecadações através de doações, e você teve uma campanha feita quase exclusivamente com celebridades da Globo, fazendo comerciais na TV, dizendo que todos eram a favor da paz e que nenhuma pessoa queria, na verdade, ter uma arma em casa porque os filhos poderiam pegar e morrer, né? Então, e eles tinham muito dinheiro, os filmes eram muito bem feitos, e você tinha, do outro lado, as pessoas que eram a favor do direito de posse de arma, do direito à legítima defesa. Os comerciais eram toscos, super pobres, mas eles chegaram num argumento que garantiu a vitória para eles, que foi o seguinte, que foi só guerra de posição e a vitória está do lado do povo. As celebridades que estão na TV dizendo pelo desarmamento total são as mesmas pessoas que moram em prédios com 38 seguranças e que só saem de casa com carros blindados e seguranças armados. Enquanto as pessoas simples e pobres, especialmente as pessoas que moram em regiões rurais, essas pessoas elas não têm dinheiro para ter segurança privada. Se eles pegam o telefone e ligam para a polícia não vai chegar nunca, e essas pessoas vão estar nas mãos dos bandidos. E as pessoas simples e as pessoas mais desfavorecidas e que estão muito aquém do processo de debate político, elas entenderam isso, se identificaram. Poxa, é verdade. Os ricos eles têm como se defender, eu não tenho. Nessa época teve uma propaganda, acho que ela passava na Band, que era bem mal feita, mas era muito legal, que era uma imagem de uma zebra correndo, e vinha um leão por trás, e catava a zebra. Era de Discovery Channel que foi tirado mal feito. E aí vinha uma tela branca e falava assim, desarmamento, com interrogação, defenda-se. Exatamente. Era só isso. E você teve a criação de alguns cartazes também, que foi muito bom, que era assim, o pessoal começou a dizer, bom, então, a gente só quer fazer uma alteração nessa lei do Estatuto do Desarmamento. As pessoas que votarem a favor do desarmamento, elas são obrigadas a colocar uma placa na casa delas, na frente, dizendo assim, a minha casa é completamente desarmada. Né? Então, de novo, você foi muito rápido, simples e acabou indo no cerne da questão. Né? E um último ponto que eu queria trazer aqui, que é um trecho do livro mesmo, do David Horowitz, que diz o seguinte: as pessoas não vão se importar com o que você tem a dizer, a não ser que elas acreditem que você se preocupa com elas. A arte da política é persuadir as pessoas que não te conhecem e que você jamais vai conhecer, a não ser por símbolos e frases de efeitos que você se importa com elas. Né? E aqui eu quero trazer, então, para a gente encerrar, uma breve análise da visita do Papa Francisco aqui no Brasil. Né? Todos sabemos que a mídia, a grande imprensa brasileira, ela é extremamente hostil à Igreja Católica. Né? Extremamente hostil. E era muito hostil ao Papa Bento. O que o Papa Francisco fez quando veio para o Brasil? Ele fez todos os pontos desses princípios da guerra política. Ele se posicionou a favor do povo, ele se posicionou a favor dos mais fracos, dos mais desfavorecidos. Ele se utilizou de símbolos que comprovavam isso e de gestos concretos que mostravam a força e a coerência das ações. Então o Papa Francisco, na verdade, ele é um grande professor. Acho que fazia décadas que nós não vimos uma pessoa que sabia tão bem trabalhar com as armas do debate político como ele. Então ele vem para o Brasil num avião comercial. Ele chega no Brasil e desce do avião segurando a própria maleta, como as pessoas comuns, as pessoas simples que vão para o trabalho todo dia de manhã. O Papa Francisco ele vai na favela, ele entra na casa de uma pessoa que mora na favela, que nem católica mostrando a sua tolerância, toma um café junto com os evangélicos. O Papa Francisco, ele se mete no meio do trânsito caótico no Rio, abre a janela, num Fiat Idea, sem blindagem, coloca a vida dele em risco. Depois do atentado do Papa João Paulo II com a Ariaca, nenhum Papa pode descuidar da segurança. Né? E não, mas ele colocou ali a vida dele em risco, a segurança em risco, para estar próximo das pessoas. Ele quer estar próximo, ele quer tocar, ele quer beijar aquelas crianças. Né? Então isso
tem um poder simbólico mais forte do que qualquer mídia hostil. Isso tem um poder de penetração absurdo. Quer dizer, por mais que você coloque lá o Leonardo Boff para narrar a chegada do Papa Francisco, as pessoas vão gostar mais do Papa Francisco do que do Leonardo Boff. Porque eles estão vendo. Né? Então, isso nos traz o seguinte, né? Ou eu trabalho a minha plataforma, as minhas ideias políticas de uma maneira que se aproxime de verdade com as pessoas, que mostra a elas que você é um deles, que você se importa e que você está fazendo, ou você nunca vai sair do discurso ou do teu blogspot.com. Nunca vai sair de lá. Né? É preciso transpor as tuas ideias políticas de uma maneira que beneficie as pessoas. Porque no final das contas é sobre isso que é política. A política é a forma mais alta da caridade. Então supõe-se que as pessoas no debate político também estejam munidas de intenções de caridade, de fazer coisas boas. Né? Então basicamente é isso, gente. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu queria também fazer uma menção que é o seguinte. Apesar do livro da Arte da Guerra Política não estar traduzida no Brasil, existe um blogueiro muito interessante que chama Luciano Ayan, que traduziu 80% do livro e colocou no blog dele. Né? Então qualquer um pode ter acesso. Se digitar lá A Arte da Guerra Política, Luciano Ayan, você vai ver esse livro, boa parte dele traduzido. O Luciano, ele tem um trabalho muito interessante. Ele é um ateu, mas ele é um ateu com muita honestidade intelectual. Frequentemente você vê ele, inclusive, defendendo cristãos contra truques de neo-ateístas como Richard Dawkins, que não tem honestidade intelectual nenhuma. Então depois vale a pena dar uma olhada. Não sei se alguém tem desejo de fazer alguma pergunta. Tem uma pergunta seguinte. Me parece que se você pegar esses 6 princípios e seguir a ferro e fogo, assim, a impressão que eu tenho que corre o risco de você se tornar um profundo vaidoso. No fundo, se você se transformar numa capa, porque os princípios, você tem os princípios e tal. Um demagogo. Oi? Um demagogo. Exatamente. Quer dizer, como ele, o David Horowitz, ele chega a estudar, quer dizer, como sustentar essa capa, como sustentar esse discurso. Quer dizer, é preciso uma formação moral e de virtudes por trás para você sustentar esse discurso, essa capa, ou não? É possível você fazer estudo de caso e ver, não, isso não é necessário. É possível você manter essa capa até o fim? Não, na verdade, assim, seria muito... Seria uma interpretação muito triste do trabalho do David Horowitz, transformar esses princípios dele numa arte e se transformar em um demagogo. Porque, na verdade, o que acontece? Por isso que eu quis também trazer a história do David Horowitz. O David Horowitz entendeu que a New Left que ele havia criado tinha transformado esses princípios em instrumento de demagogia. A própria existência desse trabalho dele é fruto de uma indignação com a demagogia. Né? Na verdade, a ideia da utilização desses 6 princípios é uma ideia de formação técnica para o debate político. Né? É óbvio que se você começar a usar esses princípios como uma capa de demagogia, em algum momento você vai ser pego. E aí você coloca em risco, enfim, uma plataforma inteira. Né? Então, por isso que eu trouxe também, quis trazer esse breve estudo de caso do Papa Francisco. Né? Se não for pego, pior ainda. Né? Mentiroso. Exatamente. O Papa Francisco ele sabe usar muito bem o fato de estar do lado das pessoas, os símbolos de esperança. Ele sabe usar muito bem os símbolos em si mesmo. Né? Hoje em dia muitas pessoas não sabem o que significa um sinal da cruz, mas elas sabem o que significa andar num Fiat Idea com a janela aberta num local com 3 milhões de pessoas. As pessoas conseguem entender a simbologia de usar uma hóstia em Roma confeccionada por uma prisioneira em Buenos Aires, que ele usa. As pessoas entendem isso. Né? Mas, veja, a força do Papa Francisco está em usar os princípios em coerência com um projeto de vida. Né? Então, e uma coisa que é interessante é o seguinte, nós não precisamos ter o medo de que isso caia em mãos erradas. Isso já está em mãos erradas. Nós precisamos agora usar isso nas mãos certas. Né? Uma observação e uma pergunta. Você falou de Lula em 1990, falou disso.
coisa que me chama a atenção. Falou do Collor. Esses outros têm tido um aparato, acho que, de agências, e tantos. Isso. E de tudo. Mas uma coisa que me chama a atenção, de 90 para cá, principalmente, o único presidente que se colocou como adversário político na frente deles foi um só, Fernando Collor. Por que será que os outros, quer dizer, a ingenuidade de tudo, porque você pode ver, ele até fisicamente, tudo, o único que se coloca como adversário político. Até eu acho que, não sou partidário a ele, e muito menos aos outros. Mas até eu acho que na última eleição, se Serra se coloca como adversário político de Dilma, de Lula no começo, ele tinha ganhado a eleição, então eu acho que ele tinha ganhado a eleição. Só se ele se colocasse como adversário político. O Collor se colocou como adversário político, de tudo. Pessoalmente, político, tudo. Não, sou adversário político. Por que os outros não chegaram? Eu acho que os outros estão distantes de perceber isso. Eu só queria fazer uma distinção aqui também, já agora colocando a minha visão. Eu não considero José Serra e Geraldo Alckmin, Marina Silva, como verdadeira oposição, porque, para minha visão, eles estão do lado da esquerda, completamente imersos na esquerda. Com a exceção que o PSDB talvez seja um pouco mais moderado, mas ainda é a direita da esquerda. Né? Então, o PSDB foi um dos partidos de esquerda que não assinou o Foro de São Paulo. Então, assim, é um pouco mais moderado, mas se você for ver o que sobra na prática, também é um Estado grande, aparelhado, enfim, muitas vezes bastante demagogo também. Agora, eu acho também que ali o Collor tinha um momento político muito único, né? A gente tinha acabado de perder o Sarney, né? Tinha acabado de sair da ditadura militar, então foi o primeiro momento ali. Então todo mundo era a oposição de todo mundo, praticamente. Mas eu acho que isso ele tem. E você acha que ele tem até hoje? Eu acho que ele tem. Eu não acompanho muito a vida dele. Eu acompanho. Há poucos tempos eu vi uma entrevista dele no News. E eu acho que, por exemplo, até a vez que ele diz assim, que ele teve essa conchava com o Lula, mas foi uma questão só de estratégia para ele não sair da vida política. Quer dizer, pode ser um erro, pode ser uma coisa. Mas ele tem isso. E eu realmente vejo isso em muitos poucos políticos hoje em dia. Né? Então, um erro estratégico que eu acho que foi fundamental na candidatura do José Serra foi ele se colocar como amigo de Lula. Bom, então eu tenho dois amigos do Lula. Eu tenho a Dilma, que é amiga do Lula, e eu tenho o Serra, que é amigo do Lula. Mas uma é muito mais amiga do Lula do que o outro. O Lula diz que é amiga dele. E o Lula diz que é amiga dele. Simples assim, né? Então por que eu vou votar num que é menos amigo de um cara que eu acho super legal? Eu vou votar em quem eu acho que é muito mais amigo e o Lula está dizendo que é amigo. Né? Então, assim, quer dizer, que oposição é essa, né? Então aqui entra aquele princípio de que o agressor geralmente vence. Né? Quer dizer, o combativo geralmente vence. Olha, eu acho que ele é o único que eu acho que, independente de qualquer coisa, se ele se candidato a presidente hoje, contra Dilma, é o cara que faz mais barulho, vai fazer pelo menos mais barulho. Eu acho que é o Collor. Será polêmico com certeza. Mas, por exemplo, o cara vai fazer mais barulho e eu acho verdade. Eu acho que ele se queimou. Ele se engraçado. Vai ser engraçado, vai ser tipo um tiririca, né? Mas assim, uma coisa que eu me lembro, por exemplo, a última pergunta do último debate político entre Serra e Lula. Quer dizer, é o momento, assim, é o último momento antes das pessoas saírem de casa para ir votar. Qual foi a grande pergunta de José Serra para Lula? Como que o Lula encarava o preço do transporte urbano, né, do ônibus? Isso, você está de que lado, né? Então é óbvio que nesse momento você vai para onde tem mais convicção. Pensei que você ia falar do Collor. Que um dos debates do Collor, a última pergunta foi: Lula, aonde você vai trabalhar? Ele levantou uma série de coisas. Que até o aparelho de som que você comprou foi protestado porque você não pagou. Aonde é que você vai morar? Então. É bem diferente. É completamente diferente, né?
Exatamente. Então esse tipo de postura você não se vê mais hoje em dia, né? Eu lembro de ver quando teve a eleição das primárias, né? O Mitt Romney se postando nos debates e as pessoas diziam as coisas e ele falava, não, mas o Barack Obama, na verdade, ele tá do lado certo e tal. Sim. E aí eu fiquei imaginando assim, quando teve o Mitt Romney tinha um financiamento de campanha gigantesco comparado a todos os outros. Muito diferentes. Mas os candidatos que chegaram perto dele eram candidatos com mínimo financiamento. O Rick Santorum foi o que quase deu uma chance. Só que ele não teve nem dinheiro para concorrer em vários estados para ver a diferença de campanha. E naquela altura estava muito claro qual é a vitória, porque se você é candidata sobre a plataforma de que você é a favor do candidato que você está indo contra, qual é a chance disso? Não, é muito pequena. Aí você realmente depende da militância. Militância vai ter que tirar voto no Apesar de ter mais dinheiro, né? Porque o Reagan também não era um candidato tão bem financiado quanto os outros. Assim, os Bush tinham muito mais dinheiro do que o Reagan para concorrer. Mas ele era um gênio dessa arte. O Ronald Reagan, quem tiver a oportunidade de assistir o debate do Ronald Reagan com o Jimmy Carter no YouTube, é uma preciosidade. Né? Então ali você vê realmente a pessoa que encarna todos esses princípios, né? E muito bem humorado, né? E tira sarro do Jimmy Carter. Ele não ofende o Jimmy Carter, ele não pulveriza o Jimmy Carter, mas ele cresce de um jeito que transcende, né? Aqui no Brasil eu acho que o personagem, independente de posições aí, é o Maluf, né? O Maluf nos debates ele destrói. Era um sarrista. Ele tira sarro e aí ele... As pessoas podem... Ele pode ter 90% de reprovação, mas quando termina o debate, o pessoal, puta, o Maluf é gênio. O Maluf ele tem um lance que é o seguinte, o Maluf ele não se esquece nunca do nome de todas as pessoas que ele conhece. Vocês já ouviram falar disso, mas se o Maluf ele vem aqui hoje, ele pergunta o nome de todos, daqui 6 anos ele vai ver vocês, ele vai saber o nome de todos. Então realmente isso passa uma pessoa que se preocupa com o indivíduo, né? O Maluf nesse sentido ele domina, né? O Reagan, na eleição na Califórnia, ele fala que ele ganhou a eleição, na verdade, quando ele foi visitar a Universidade de Berkeley. A Universidade de Berkeley era o centro do socialismo ali na Califórnia. Onde o David Horowitz estava. Exato. E o segurança falou para ele, vamos ali pelas portas do fundo, você entra e fala com o diretor. E aí o Reagan, nessa hora, abriu a porta do carro, pulou para fora, né? E o segurança pirou nessa hora. E ele vai andando pelo meio tinha uma manifestação gigante ali contra ele, dizendo que ele era fascista, não sei o que ele estava ali para matar todo mundo. E aí ele vai andando, caminhando lentamente, assim, no meio da manifestação. E a foto da vitória dele é uma quantidade imensa de pessoas abrindo espaço para ele em volta dele e ele sozinho ali no meio da foto. Pois é. E aquela foto foi a foto estampando a vitória dele para governador da Califórnia, que era uma coisa pensada para uma pessoa das posições dele, inimaginável, uma coisa muito estranha. E depois, você falou do aborto, eu lembrei de outra, ele tem um discurso sobre o aborto, que ele fala assim, nós vivemos num país que teve escravidão. Então, como nós podemos viver de novo se algumas pessoas podem escolher quem vai viver e quem vai morrer? Então, nessa hora, todos os adversários dele, que inteiramente desarmados, né? Sim, exatamente. O que você faz com o discurso desse? No fundo, está correto. Claro, exatamente. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Assim, a gente não... os conservadores, pessoas de direita, religiosos, eles não têm que usar os princípios da guerra política para criar uma capa. Né? A capa já está aí por aí. Já está por aí. Defendendo tudo que não presta. A gente precisa realmente utilizar para transparecer a verdade. Para transparecer a verdade. Para mim, qual que foi a principal lição do Lula de 90 para o ano 2000? O Lula, em 1990, antes dele abrir a boca, ele inspirava medo. Porque aquela barba, cabelo, a roupa. Em 2000, o Lula, sem abrir a boca, do lado do Alencar, ele inspirava confiança. Então, quer dizer, você tem que preparar o terreno para que o que você disser seja bem aceito. É simples assim. Então, por exemplo,
o movimento, eu até trouxe aqui fiz um pequeno teste, assim, o movimento, um dos principais ataques, né, que o movimento Pró-Vida recebe é de que o movimento Pró-Vida é constituído pela elite branca, por homens brancos que nunca vão se engravidar, e por religiosos, fanáticos. Aí você entra lá no Facebook e digita pro-life. Aí olha só o que vem aqui, ó. Então vem assim, ó. Pró-vidas seculares. Ateístas contra o aborto. Nova onda feminista contra o aborto. Pagãos contra o aborto. Feministas pela vida. Bom, essas pessoas existem. E a própria presença delas já acaba com metade do arsenal do lado pro aborto. Se não todo. Então, por isso que a genialidade de usar o Barack Obama como primeiro presidente negro. Né? Se você não votar no primeiro presidente negro, você é racista. Né? Então, é preciso... tem um vídeo de uma... Acho que é a esposa do professor Nery, na Câmara lá em Brasília, denunciando a indústria do aborto, dizendo como as mulheres são instrumentalizadas. Né? Esse vídeo é um sucesso, porque é uma mulher falando. É perfeito. E ela fala, nós mulheres. Todo mundo ela fala, nós mulheres estamos sendo. Aí, por exemplo, com todo apreço que eu tenha a Dom Augusto, que foi no programa Na Moral do Pedro Bial essa semana, confrontar contra o Dr. Drauzio Varela, quer dizer, fazer o jogo deles, né? E um religioso lá para falar contra a distribuição de embriões. Sendo que você tem mais centenas de cientistas. Todos os tratados de biologia no mundo dizem que a vida humana começa na concepção. Todos. Né? Então, o que você precisa? Você precisa de um cientista chegando no programa Na Moral do Bial com uma carriola de pedreiro, com todos esses livros, e ele vai sentar do lado desses livros. E ele vai ficar o programa inteiro do lado dos livros. E quando o Drauzio Varela falar que o embrião é uma simples conexão de compostos químicos, você vai mostrar esses livros do teu lado. Acabou. Você entende? Então, é preciso trabalhar com esses símbolos para que a verdade e o bem seja comunicado da maneira certa. É preciso tirar os ruídos. Se fosse uma mulher cientista, melhor ainda. Se fosse uma mulher cientista, melhor ainda. Não. A participação do Dom Augusto, ele é médico, né? Ele fez o que pôde. Mas o símbolo que fica é qual? O enquadrado pela esquerda. Eu tenho ciência versus religião. Mas eu vivo no Estado laico, então vamos rejeitar a religião. Enfim, quer dizer, você não pode deixar que o debate se encaminhe para um lugar que é ruído, que é falsidade. Né? Bom, ninguém está pretendendo fazer uma mudança no Código Penal ou na Constituição colocando pedaços do catecismo. Não se trata disso. Mas é isso que transparece. Né? Uma outra coisa, por exemplo, uma notícia que eu trouxe aqui, ó. O mesmo jornal, Folha de São Paulo, noticiou o seguinte, né? Alckmin privatiza turismo em Parque Cachoeira e Caverna. E aí, outra notícia, na Folha de São Paulo, cidade vai repassar Pacaembu ao setor privado por 30 anos. Então é o seguinte, o Alckmin, que está no Palácio dos Bandeirantes, e nós queremos que ele saia de lá e dê lugar para o senhor Padilha, do PT, esse cara deve ser nomeado como entreguista. Ele tem que ser inimigo do povo. Então o que o Alckmin faz? Privatismo ou turismo no parque. E o Haddad nem é citado. O Haddad é personificado como cidade, na outra notícia. Cidade vai repassar o Pacaembu ao setor privado. Olha que notícia legal. É rigorosamente a mesma coisa. Só que um é qualificado como um entreguista e o outro nem aparece e é a cidade que vai repassar. Olha que cara legal, né, o Haddad. Né? Quer dizer, o trabalho aqui é para tirar o ruído, a estática. Tem muito ruído, estática e hostilidade. E de vez em quando surgem uns Gandalfs, assim, igual o Papa Francisco. Ele chega, bota o cajado dele lá, "You not pass", daí pum! Toda estática e toda hostilidade cai por terra, porque ele é a coerência em pessoa. Né? Então é isso que a direita precisa. Né? E se a direita quer ajudar as pessoas, vai precisar trabalhar isso aí. Então, eu vejo que tem sido usado muito pela esquerda, inclusive nas últimas eleições com Haddad, que é o uso da igreja no componente político. Né? Sim. Então, a gente viu no início da campanha do Haddad, ninguém conhecia, o pessoal pensava mal no Presidente, foi criticado, daí ele apareceu no Padre Marcelo. E aí abriu um pouco, né? Sim, depois totalmente. Entrevista, que ele foi fotografado
Daí o Fernando deu uma entrevista falando, né, eu não conheço o passado do candidato, a gente só abre as portas, né? Então, por mais que não compartilhe com as visões da igreja, esse pessoal está fazendo palanque político das igrejas, não é de hoje, né? Sim. A gente viu nas últimas eleições presidenciais também, na Canção Nova, também foi aberto espaço para fazer a primeira leitura. A Dilma fez uma carta aos cristãos. Sim. Lembram? Antes, com promessa de que não ia legalizar o aborto e tudo mais. Comovente, né? E aí nomeou logo em seguida a ministra Eleonora Minuti. E aí em seguida traz a Eleonora Minuti para ministra. Né? Mas isso é estar do lado do povo. Esse é o sexto princípio, né? E infelizmente os cristãos são muito inocentes nesse jogo político. São os idiotas úteis, né? Desse processo político, né? Tivemos que não eram, né? Papa Pio X, por exemplo. Não. Eu estou dizendo nesses casos específicos, não estou generalizando, né? Mas nesses casos específicos aqui infelizmente, muitos foram instrumentalizados, né? Mesmo, por exemplo, quando o Papa Francisco chega lá no aeroporto, quais são as pessoas que vão tirar foto com ele? Marta Suplicy, né? E por aí vai, as pessoas vão, né? Porque no fundo é o quê? Esse cara, ele exala confiança e credibilidade. Então eu quero estar do lado dele. Não, mas você falou aí antes, Ana Matheus, uma coisa que tem. Uma cultura disso. Desassociar a palavra agressividade. Desassociar a palavra agressividade. Associa a palavra agressividade em muitas coisas. Sim. Verdade. Isso desassocia. Ela é agressiva. Ela vai lá e tira foto com ele. Ela usa. Sim. E as pessoas, pai, mãe, fica assim, você vê. Não, isso é muito agressivo. Não, isso é agressivo. Sim. A cultura de todo mundo, de menino até avô, desassocia essa palavra agressividade. Tem que ser agressivo. Sim, a pessoa sim, tem que ser agressiva. Isso faz parte de uma estratégia um pouco maior que é descrita pelos... Desassocia tudo. Isso faz parte de uma estratégia um pouco maior, que a gente pode deixar para uma outra palestra outro dia, do Saul Alinsky. O Saul Alinsky, inclusive, foi tema de tese da Hillary Clinton, e ele criou o Guia para os Jovens Revolucionários dos Estados Unidos. Né? E uma das táticas que o Saul Alinsky ele coloca é justamente a tática da ridicularização. Né? Do David, imagino por ser uma alma nobre, ele não colocou aqui a ridicularização, mas para os esquerdistas existem muitos outros princípios. Né? Muito. A mentira é um princípio. A ridicularização, o Saul Alinsky ele descobre que as pessoas elas têm muito medo de se ficarem isoladas e sozinhos. Isso corresponde a uma espécie de morte social. Então, muitas pessoas sabem utilizar a ridicularização como uma arma mestra na arte de calar o outro. Né? Então, isso é tudo, ressentimento, inveja... Exatamente. Todos os sentimentos negativos imagináveis. Sim, e a Hillary Clinton, ela é especialista em Saul Alinsky, academicamente falando. Né? Barack Obama passou anos estudando a obra de Saul Alinsky, conheceu os discípulos mais próximos dele. O Bill Harrison, o melhor amigo dele da universidade. É o pupilo do Saul Alinsky. Claro. Então, nesse sentido, é uma coisa que eu acho muito interessante a agressividade, porque a agressividade vai de encontro com a ridicularização. Se você é combativo contra a ridicularização, você tira a maior arma dele. Tem uma coisa meio ruim dessa. Não essa agressividade, né? Coragem. É coragem, fortaleza mesmo. Mas assim, tem lugar que você pode chamar coragem. Às vezes você tem que usar a palavra dele. Não é agressivo. Eu uso, por exemplo, coisas. Uma pessoa termina um exame de caráter, eu digo, tá bom, é falta agressividade. Falta agressividade. Agora, depois, outra etapa, você saber canalizar isso aí, outros 500. Sim. Outras coisas. Mas falta agressividade. Não, é muito agressivo. Não é muito agressivo. Não é muito agressivo. Isso faz parte até da desconstrução da virilidade masculina, né? Que a gente estava conversando. Né? Você ridiculariza aquilo. Exatamente. Né? Então, todo mundo no fundo, a ideia de Rousseau lá do bom selvagem. Né? Todas as pessoas são boas, todas as pessoas são honestas. Não, imagina, essa pessoa jamais faria o mensalão. Isso aí certamente teve alguma coisa boa por trás. Né? É um medo absurdo de encarar a realidade. Né? Então, vamos encerrando aqui. Eu agradeço a
a todos aí pela paciência, né?